Olá! Está começando mais uma edição do Entrevistando. O assunto de hoje é a economia. Nós vamos falar sobre a atual crise política que o país enfrenta e o reflexo disso na nossa economia. Para esse bate-papo, eu recebo o economista Márcio Coutinho, que também é professor universitário e nos ajuda a entender melhor alguns aspectos econômicos e de que modo as medidas tomadas pelo governo impactará a economia brasileira em 2016. Olá, Márcio. Tudo bem? Tudo bem? Um prazer estar aqui. Obrigada. Ouvimos falar muito em pedaladas fiscais. Você pode explicar para a gente o que é pedalada fiscal e qual o impacto disso para nós? Bom, pedaladas fiscais nada mais é um atraso proposital que o governo faz no repasse de recursos para algumas entidades. Explicando melhor. O governo tem diversos compromissos, principalmente com o INSS, seguro-desemprego, Bolsa Família, incentivos fiscais. Essas despesas quem banca é o governo. E o governo tem que repassar para os beneficiários através das instituições financeiras, principalmente Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e o BNDES. O que está acontecendo foi o seguinte: os beneficiários eles não deixaram de receber a sua aposentadoria, o seu seguro-desemprego, né, ou seja, o seu benefício. Só que o governo não pagou. Quem arcou com essas despesas foram as instituições financeiras. Então isso, que aconteceu? É uma maneira de o governo cumprir com seu compromisso fiscal sem ter o dinheiro. Em outras palavras, o governo está pegando dinheiro emprestado. E isso não é permitido por lei. E o impacto disso, só te interrompendo, o impacto disso é algo da seguinte maneira: você tem um compromisso, o governo tem um compromisso, ele precisa arcar com esse compromisso, só que ele não tem dinheiro. O que ele faz? Pega dinheiro emprestado. Consequência disso, a dívida do governo vai aumentando. E isso vai refletir lá na frente, vai refletir para a gente, nós consumidores, porque o governo ele vai tentar suprir essa necessidade de que maneira? Ou ele arrecada mais impostos, ou ele vende mais papéis. Se ele arrecada mais impostos, possivelmente vai ter que aumentar a alíquota de imposto. Quem paga os impostos somos nós, pobres mortais. Se ele vende papel, ele vai ter que atrair algum investidor. Para ele atrair o investidor, ele precisa aumentar a taxa de juros, que hoje a taxa de juros está em 14,25, a famosa taxa Selic. Aumentando a taxa Selic, fica mais caro todos os empréstimos para o consumidor. Então, na realidade, quem acaba pagando a conta somos nós. Qual o verdadeiro tamanho desse déficit, o tamanho desse rombo? De acordo com as informações do TCU, né, isso aí gira em torno de 40 bilhões. Né? Como que o TCU chegou nesse valor? Todo ano o governo ele tem que fechar as suas contas e mandar essas contas para o TCU para ele aprovar, o Tribunal de Contas da União. Aí que o Tribunal de Contas da União identificou essas manobras fiscais, essas manobras de crédito, né, e chegou ao montante de 40 bilhões de reais. É muito dinheiro. É muita grana. Foi aprovado no Congresso Nacional o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2014, né, que ainda tem que passar pela aprovação da oposição. Né? E esse projeto era para alterar o cálculo do superávit primário, certo? Caso isso seja aprovado, o que implicaria essa mudança? Bom, primeiro vamos entender o que é superávit primário, né? O superávit primário nada mais, nada menos é o que o governo arrecada, né, e o que ele gasta. E nessa despesa que ele gasta não está incluso os juros. Por isso que quando ele faz essas pedaladas fiscais, ele dá uma mascarada nas contas do governo e dá a sensação de que o governo está superavitário. Dá a sensação que a posição dele está confortável. E isso não é a realidade, né? Então, o que acontece? O governo, todo ano, ele precisa da aprovação do Congresso para fazer os seus gastos, né? Nada mais, nada menos, o que está existindo é o seguinte: o governo está sabendo que ele imaginou gastar uma coisa
e esse gasto está muito maior, na realidade não está existindo um superávit primário, e ele está querendo que essa lei seja arrumada para ele não ter problemas no futuro em termos de prestação de conta. O economista-chefe para mercados emergentes da Capital, Economist, afirma que há fortes indícios de que o Brasil está passando hoje pela sua pior recessão, desde os anos 30. Né? Você concorda com isso? Como você enxerga o cenário atual da economia? Bom, se nós fizermos um paralelo anos 30 e 2015. Anos 30, o país vivia numa economia que era extremamente voltada para o mercado externo, nós chamamos de economia agroexportadora. E nós tínhamos praticamente um único produto que representava uma forte entrada de recursos, que era o café. Depois de 29 e 30, recessão mundial, o governo se viu obrigado a mudar esse perfil, né? Ele se viu a necessidade de diversificar as suas atividades. Foi aí que começou uma política de industrialização. Fazendo um comparativo com agora, hoje o país ele não depende única e exclusivamente de um produto para ser o carro-chefe das exportações. É lógico que nossos produtos, as nossas exportações são de produtos, infelizmente, ainda com baixo valor agregado, né? Hoje nós exportamos café e importamos o produto já acabado. Hoje nós exportamos farelo de soja e importamos, de repente, o óleo. Ou seja, o ideal seria nós estarmos exportando produtos com maiores valores agregados. Em 1930, a economia, de uma maneira geral, a economia mundial teve um baque muito grande. Hoje, a economia ela está crescendo num ritmo mais lento, né? Os nossos principais parceiros hoje, que é a China e os Estados Unidos, vêm num ritmo de crescimento PIB dos Estados Unidos hoje em torno de 17 trilhões de dólares, da China algo em torno de 10 trilhões de dólares. São as principais economias mundiais. Hoje a China está crescendo num ritmo de em torno de 7% e os Estados Unidos em torno de 2,5%. Então, nós ainda, com esses nossos parceiros crescendo, isso aí é um aspecto benéfico para a gente, né? Ruim seria se eles não estivessem crescendo, se a nossa economia também não estivesse crescendo. A nossa economia não está crescendo no mesmo ritmo que as outras economias mundiais. Mas por que isso acontece? De uma maneira geral, a gente pode perceber o seguinte: o problema não é só um problema econômico, é um problema mais político. Hoje nós vivemos uma incerteza política muito grande. E o investidor, ele quer investir, só que ele quer ter segurança do investimento que ele vai fazer vai ter retorno. Aí o investidor externo, ele fica olhando o Brasil, quer queira ou não, essa instabilidade política, briga da Câmara com o presidente da Câmara, com o presidente da República. Será que vai ter impeachment? Será que não vai? Como é que fica isso no futuro? Então a incerteza provoca uma retração. O investidor fala assim, não vou investir, não sei o que vai acontecer mais para frente, tá? Então, para fechar, eu acredito que nós temos chance de crescer, lógico, com certeza, só que isso não vai acontecer assim, num estalo de dedos, isso não vai acontecer de hoje para amanhã. Primeiro nós precisamos dar credibilidade para os investidores, para que entrem aqui no país, façam seus investimentos, que tenham com certeza que eles vão ter os seus retornos. Mas isso vai ser gradativo, vai demandar um pouquinho mais de tempo e o principal, nós precisamos arrumar o aspecto político. Esse é um fator importantíssimo. E os consumidores, como que você acha que eles têm que agir para tentar passar, como eu posso dizer? Essa fase difícil? Essa fase difícil, para a gente conseguir viver bem, mesmo nessa fase de recessão. É uma receita assim, bastante simples, né? Não gaste mais do que você ganha. Nós vivemos numa economia capitalista, nós vivemos num mundo onde nós somos induzidos a consumir.
compre isso, compre aquilo. Isso não é ruim, né? Só que o brasileiro ele tem que ter a capacidade, o discernimento de saber o seguinte, olha, eu posso comprar, eu tenho condições de comprar, eu tenho condições de arcar com esse custo. Muitas vezes é muito natural o brasileiro falar assim, ele vai comprar um determinado produto financiado e pergunta qual que é a taxa de juros. Mas ele pergunta a taxa de juros só para dar uma pressão no vendedor, né? Só para impressionar, porque na realidade a pergunta seguinte é, quanto dá a prestação? Ele quer saber se a prestação daquele produto que ele está comprando cabe no bolso, né? Se cabe no bolso, ele compra. Então, nesses momentos difíceis que nós ainda vamos passar, 2016, eu acredito que ainda vai ser um pouquinho mais complicado. Eu acho que as pessoas têm que estar conscientes do que pode fazer, do que pode gastar, da sua real necessidade. Não estou falando aqui para ninguém parar de consumir, não é isso. Porque a economia ela tem que mover, as pessoas têm que consumir, as pessoas têm que gastar, porque as empresas vão ter que produzir. Se vai produzir, vai gerar emprego, se vai gerar emprego, vai gerar renda, ou seja, a economia tem que girar. Mas só que esse consumo também tem que ser de uma maneira consciente. Não vamos sair comprando só porque eu tenho crédito, eu vou comprar. Tem crédito? Tenho. Vou comprar? Preciso, estou precisando nesse momento? Né? Então, nesse momento, um pouquinho mais de cautela para conseguir chegar lá na frente, passar essa turbulência e não ter nenhum sobressalto, nenhum susto durante esse período. E também seria a questão de comprar mais à vista, evitar a parcela? Então, na realidade, essa situação de comprar à vista ou a prazo vai muito de cada um. É lógico que se você compra à vista, você tem um poder de negociação maior. Consequentemente, você vai poder estar exigindo mais desconto, né? Você não está pagando juros. Se nós tivéssemos aquela disciplina, falou, não, eu vou pegar meu dinheiro, vou colocar numa aplicação financeira, por mais que seja poupança, vou esperar durante 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 ano para eu poder comprar um determinado produto. Isso seria o ideal, né? Porque aí você chega para comprar aquele determinado produto, você tem um poder de negociação muito maior do que você fosse financiar. Então, resta saber também a sua necessidade. Se você perguntar para mim assim, o que eu faço? Eu aconselharia você comprar à vista, porque, consequentemente, você vai pagar um preço menor, mais barato, o seu poder de negociação é maior. Agora você fala assim, não, mas eu preciso, esse produto aqui é indispensável, eu preciso desse equipamento ou dessa situação, eu preciso gastar esse dinheiro, preciso consumir. Bom, aí eu falo o seguinte, procure, se você vai fazer um financiamento, procure encontrar, pesquise nas diversas instituições financeiras, qual que é a instituição financeira que te fornece um custo mais barato, que obviamente vai caber dentro do seu orçamento. Bem, quero agradecer aqui a presença do economista e professor Márcio Coutinho. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, tentando esclarecer algumas dúvidas dos nossos telespectadores e coloco à disposição. E esse foi o Entrevistando de hoje. A gente fica por aqui e até a próxima.